Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de Esdras. Hoje nós vamos finalizar o livro de Esdras no capítulo 10. Nós já tivemos muitos outros capítulos estudados e todos eles com a intenção de descobrir, durante a história contada por Esdras, o que o Senhor nos trouxe de ensinamento para restaurar, reconstruir o templo do nosso casamento. E hoje nós vamos finalizar com um assunto muito importante, porém um pouco confuso. E por causa disso, eu vou começar com a leitura. Vou seguir a leitura completa e depois eu faço os comentários do que eu entendo, do que eu consigo extrair dos ensinamentos desse momento aqui, final de Esdras, ok? Lembrando que nessa passagem também vai ter aquela parte que fala o nome de todos os integrantes e tal, e também vou pular essa parte, ok? Vamos seguir a leitura do capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando-se a infelicidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião, e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem os seus pecados ao Senhor, e o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separe-se dos povos vizinhos das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você disse. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sebatai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. E daí em diante ele vai dizendo todos os descendentes que se casaram com mulheres estrangeiras. E foram muitos, até o versículo 44, quando fala: todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Vamos lá. Eu sei que falar sobre esse capítulo pode parecer confuso, porque nesse momento
o pecado do povo foi ter casado com mulheres estrangeiras, ter casado com mulheres das populações vizinhas, das cidades vizinhas. E o Senhor vai mandar desfazer esses casamentos, separar essas pessoas, mandar de volta essas mulheres para casa e os seus filhos. Meu Deus, então o Senhor está mandando separar, fazer separação de casamentos. É, sim, o Senhor está ordenando que o povo se separe, separe seus casamentos. Por quê? Porque ali estava falando de uma obediência integral a uma ordem do Senhor, que era não se misturar com culturas e comunidades vizinhas e permanecer puros na linhagem judaica. E se a gente for trazer isso para o nosso tempo, nós precisamos entender que muitas vezes nós fazemos isso no nosso casamento. Nós nos aliançamos a culturas, nos aliançamos a costumes que não são agradáveis ao Senhor, que não fazem parte do Senhor. É nesse momento que a gente pode colocar em prática o versículo lá de 2 Coríntios que fala do jugo desigual. Não devemos ter jugo desigual, colocar sobre nós o jugo que é de descrentes, que é de pessoas que não comungam com a nossa fé. Mas eu casei com um descrente, Sam, e agora? Eis o ponto. Quando o Senhor fala aqui de separar essas pessoas, é porque muitas vezes, muitas vezes não, quando nós casamos, isso é uma certeza. Casou-se, você vai aliançar costumes e vai aliançar entendimentos, opiniões. E quando você faz isso com pessoas que têm opinião diferente da sua, entendimento diferente do seu, visão do Senhor diferente da sua, de dedicação, de serviço, isso vai minando a sua fé, vai minando o seu entendimento sobre como servir, vai criando uma outra forma de servir, vai criando um tudo pode, tá tudo bem, não é nada demais. E a gente vai deixando a obediência da palavra do Senhor. E para a gente voltar para essa obediência, o primeiro ponto chamo a atenção, que é Esdras levantando-se se prostrando, levantando-se como um intercessor, como alguém que estava carregando esse sacrifício. Esdras aqui está simbolizando, inclusive, Jesus que carregou na cruz os nossos pecados, e está nos trazendo um ensinamento de que muitas vezes nós precisamos assumir essa culpa, assumir algo que não é nosso, assumir essa responsabilidade de nos prostrarmos, nos trancarmos no quarto, como Esdras fez, jejuar e orar pela salvação do outro, pela salvação daquela aliança. Para que a aliança não seja desfeita, nós precisamos purificar essa aliança. Nós precisamos trazê-la de volta para o centro da vontade de Deus. E muitas vezes, quando nós queremos a restauração do casamento, nós estamos buscando a restauração do casamento para nós. Nós estamos buscando o marido de volta dentro de casa. Nós estamos buscando um, um, um homem romântico, um homem cuidador, um homem protetor para nós, para vivermos aquela aliança. Mas o que o Senhor está falando aqui é que é necessário que essa aliança seja no Senhor. E se não foi desde o início, nós precisamos despachar, devolver aquele momento, entregar ao Senhor aquele momento e estar disposta a pagar o preço para iniciar um novo momento no Senhor. E isso significa restaurar a aliança para o Senhor. Restaurar a aliança em oração, em jejum, pela salvação do outro que faz parte de você. Porque você já colocou o jugo sobre você. Você já assumiu o jugo do outro quando você se aliançou. E se agora você quer, de fato, reconstruir todas as coisas, está na hora de pagar o preço. Pagar o preço em oração, pagar o preço em jejum, pagar o preço em entrega, pagar o preço em despachar os resultados, que é quando no final aqui do livro fala que ele, além de despedir as mulheres, também despediu os filhos dessas mulheres. Nós precisamos despedir os filhos daquela aliança que veio até aqui com misturas de cultura. Nós não vamos fugir dessa mistura quando casamos com alguém do jugo desigual. Não estamos livres disso. E precisamos
assumir isso, dizer a partir de agora vou fazer diferente. Vou fazer diferente como? Vou fazer diferente em amor, em oração, em dedicação, mas também em mudança de rotina, em escolhas de novas rotinas, sem cobrança. Nós não precisamos espiritualizar o que já é espiritual. Nós não precisamos fazer um ritual sacerdotal para fazer a purificação do nosso casamento. A purificação do nosso casamento começa com as nossas palavras, a forma como falamos. Quer ver uma coisa que vem de outras alianças e que a gente absorve, que às vezes a gente não percebe? Voltando para a forma de falar. Por quê? Porque às vezes a gente nem tinha o hábito de discutir gritando, falando alto dentro de casa, ou acusando, mas aquilo se tornou tão rotina que você vai se habituando com aquilo e se acostumando. Nós temos no nosso cérebro os neurônios espelhos, e eles são, a função dos neurônios espelhos é repetição, porque nós somos seres sociais. Então, nós aprendemos por repetição. Quando a gente começa a conviver com famílias que são barulhentas, se refere na comunicação, de gritaria, que são de ficar ouvindo músicas, mudando já de exemplo, mas ouvindo músicas que são de sofrência, músicas que são de tristeza, você vai se acostumando com aquilo, vai aceitando, e seus neurônios espelhos vão se adaptando, você vai criando caminhos neurais para esses costumes, e você vai absorvendo esses costumes. Então você precisa começar a modificar os costumes daquilo que você tem o poder de modificar, da forma de falar, da forma de se comunicar dentro de casa com os seus filhos, da forma de levantar uma discussão que seja de oposição. Então, se eu tenho uma opinião divergente do outro, eu não preciso acusar, eu não preciso apontar, eu não preciso julgar o outro, mas eu posso me posicionar. E esses posicionamentos vão purificando o ambiente doméstico, purificando a sua aliança com seu esposo. E a partir daí, essa purificação se torna um despedir daquele casamento antigo para iniciar um casamento restaurado no Senhor. Então, é confuso, às vezes, a gente imaginar que o Senhor quer a separação, mas é porque o Senhor não concorda com a mistura daquilo que a gente vai aceitando e vai introduzindo no nosso meio, introduzindo na nossa rotina, no nosso coração, no nosso dia a dia, de algo que não vem dele. Isso não faz parte do Senhor. Isso não é adorável ao Senhor. O templo não vai estar purificado, a função do casamento não vai estar purificada. E muitas vezes é por causa disso que a gente vai deixando as raposinhas entrarem e o nosso casamento vai esfriando, se desfazendo e se desmoronando e a gente não percebe. Então, veja, todo o contexto de Esdras vai falar de como restaurar o teu casamento de passo a passo. Lá da reconstrução do altar, da adoração, da celebração, do controle das interferências externas, da dedicação no templo, e inclusive da abnegação daquilo que não vem do Senhor, da despedida do casamento antigo, do casamento de rotinas antigas, da entrega de sacrifício pelo seu esposo, da entrega de jejum pelo seu esposo. Vou te contar um testemunho meu no que se refere a isso. Eu casei com uma pessoa que não era evangélica, não era cristã, não era coisa nenhuma, né? Ele não era coisa nenhuma. Ele era de uma família que não tinha uma religião, que o pai se dizia ateu, a mãe se dizia católica, mas não ia na igreja, e ele foi seguindo uma vida, né, sem nenhum contexto religioso. Quando eu casei, eu não me via, não imaginava o meu casamento sem os dois falarem a mesma linguagem. Nós falávamos a mesma linguagem em muitas coisas, profissionais, né, de estudos e tal, mas não falávamos a mesma linguagem religiosa. Então eu comecei, sim, lendo junto com ele, lendo livros que não tinha nada a ver com igreja especificamente, mas que tinham um conteúdo espiritual. E aí comecei a estudar um pouco mais com ele, junto com ele, né? Aproveitava as férias para estar lendo livros interessantes nesse assunto. Mas quando eu disse tô casada, bateu um medinho, vamos dizer assim, bateu um desespero de criar filhos com um julgo desigual, com eu querendo levar para a igreja e ele querendo, sei lá, levar para uma festa. Eu não conseguia entender como seria possível isso. E eu orei muito, muito para que ele se convertesse.
eu dizia: Senhor, eu não quero que minha filha nasça num lar de julgo desigual. E 15 dias antes da minha filha nascer, eu já estava pronto para a igreja, com a barriga bem grande já, mas eu me senti mal e acabei não indo para a igreja. Ele foi sozinho para a igreja. E nesse dia ele se converteu, sozinho. Ninguém acompanhou ele. Ninguém foi com ele para a igreja, nem lá na frente para ele se converter. E ele se converteu sozinho. E isso foi uma obra do Senhor, um milagre do Senhor, porque nossa filha nasceu em um lar com um jugo igual. A partir dali, nós já pensávamos iguais, buscávamos as mesmas coisas e apresentamos ela ao Senhor na igreja. Em outro momento, depois de um tempo de casado, quando nós passamos pela crise, ele tinha se desviado. E quando ele se desviou, e ele até hoje fala isso, foi o momento que nós começamos a nos separar e tudo começou a esfriar, porque o jugo começou a ficar desigual de novo. Ele queria ir para lugares que eu não queria, ele começa, eu lembro que uma vez eu perguntei a ele, amor, você não sente falta do Santo dos Santos? Você não sente falta de estar na presença do Senhor? Ele falou, não, não tenho saudade. Eu disse, você não tem saudade? Ele, não tenho saudade. E naquele momento eu entendi que ele já não cria mais as mesmas coisas que eu, ele tinha abandonado realmente a fé. E dali foi ladeira abaixo. Nosso casamento realmente se destruiu ali, dali em diante. E enquanto nós estamos em julgo desigual, nós estamos nadando contra a maré, porque nós vamos estar sempre num lugar onde não tem aprovação do Senhor, porque o Senhor não está sendo adorado com unidade. Nós não precisamos ser um só em relação à opinião unânime. Nós não vamos ser unânimes nas nossas opiniões. Nós precisamos ter unidade naquilo que nós fazemos. Ele pode até não concordar com uma igreja ou com outra, ou com uma forma de adorar ou com outra, do que eu faço. Mas nós pensamos no mesmo objetivo, nós temos os mesmos sonhos, nós temos os mesmos projetos, nós temos o mesmo futuro em comum. Então, precisamos estar numa aliança onde o Senhor é o centro. E enquanto isso não acontece, você precisa pagar o preço. Você precisa estar no quarto, como Esdras fez, se levantando como intercessora para que isso realmente seja uma realidade na sua vida. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer toda essa restauração na sua casa. E o Senhor está te mostrando caminhos muito específicos para serem trilhados. Volta lá nos outros vídeos se você não assistiu ainda. Se tem algum vídeo que está muito longo, assiste metade, depois assiste outra metade, mas volte para Esdras e veja lá tudo que o Senhor tem para te dizer sobre como restaurar o seu casamento. Amém? E compartilhe esse vídeo com quem está precisando também.